Eu gosto de pensar a Jerusa como uma figura solar. Sempre você puxava alguma coisa, ela encontrava uma interlocução. Jerusa era essa epifania. Jerusa, no final dos anos 70, chega da Europa, passou 2 anos em Urbino, que durante os anos 70 foi praticamente a capital das semióticas na Europa. Ela começa a dar aula na ECA, conhece o professor das artes cênicas, que é o Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva. E ela pergunta para ele, você conhece alguém que trabalha com isso no Brasil? E o Jacob responde, editei uma coletânea de ensaios dessa linha teórica organizada pelo Boris Schneiderman, e ele é o cara que mais conhece isso no Brasil. Jacob falava que Boris era um tradutor com precisão de balística. Ele seria o melhor dos nossos tradutores. Assim, para ele, Jacob era quem melhor havia alcançado aquela precisão na hora de restituir o texto original. E ela foi procurar o Boris para ter um diálogo. Foi um dossiê completamente atípico para a revista USP, porque em janeiro eu fui na redação falar de um outro trabalho com o jornalista, que eu ainda vou publicar na revista USP, e ele tinha um mini dossiê na mão, com 4 textos, em torno de uma figura que foi um dos principais teóricos da linha de pesquisa de Tartu Moscou, da semiótica da cultura de Tartu Moscou, Ivanov. Eu fui convidado para participar dessa homenagem no fim do ano. Bom, agora eu vou fazer uma homenagem que seja falando de uma pesquisa dela, porque eu não consigo falar dela ainda. E aí eu voltei a uma outra coisa que nós havíamos tentado retomar mais ou menos em 2012 ou 2013. Qual que era o meu pensamento naquela época? Jerusa, a ideia aqui é que a gente possa também desovar o teu livro sobre os falsos latino-americanos. Esse livro estava lá. E ele percebeu que, na verdade, como Ivanov, Jerusa e o Boris já tinham falecido, vai virar um dossiê também em homenagem dos 3, do russo e os 2 brasileiros. No caso, o Boris é russo e brasileiro ao mesmo tempo. A tradução é arte. É uma ousadia. Traduzir é uma ousadia. O Boris, nos anos 60, ele funda o curso de russo na USP, ele chega a um exemplar de uma revista super importante do movimento estruturalista francês, chamado Tel Quel, sobre a semiologia soviética. Ou seja, o pessoal de Tartu Moscou que estava tendo uma grande exposição efetiva. E o primeiro texto da chamada era do Ivanov sobre um grande poeta das vanguardas russas chamado Klimenikov. E o Boris, naquele ano, tinha lançado com os irmãos Campos a tradução de poesia russa moderna. E o Klimenikov deu muito trabalho, porque era um cara que tinha uma estética e uma capitaria de texto super de vanguarda, praticamente inventou um dialeto próprio, uma língua própria. О, рассмейте смехачи риденчис, о, засмейте смехачи риденчис, что смеются смехами, что смеянствуют смеями, ризоняя os risos, rimente risandai, о, засмейте os смеяльны, ride sorrimente. E ele ficou deslumbrado com o ensaio, a ponto de escrever uma carta para Ivanov, fazendo uma série de perguntas que ficaram a partir do ensaio. E ele não tinha nem endereço do Ivanov. Ele colocou no envelope e achava que não ia ter resposta. Para surpresa dele, meses depois veio a resposta, com um pacote enorme, novas edições que estavam tirando do baú do Klimenikov e material da semiótica da cultura de Tartu Moscou. E aí começou uma longa relação epistolar entre os dois. O Ivanov era apaixonado por idiomas, para poder chegar a cosmogonias e a mitos de vários povos diferentes. Ele cresceu numa casa em que frequentava muita gente legal, como, por exemplo, Boris Pasternak. Quando ele percebeu que aquele menino, aos 13 anos de idade, já dominava 4, 5 línguas, aí o Pasternak teria sugerido para ele: aprende sânscrito, é divertido. E a tese de doutorado do Ivanov, ele traduziu a Bíblia dos hititas. Quer dizer, ele estudou uma cultura morta, uma língua morta, traduziu e fez uma análise. É impressionante. Até que em 73, Boris consegue ir para Moscou e encontra, pela primeira vez, frente a frente, o Ivanov, e ele o leva simplesmente para conhecer Mikhail Bakhtin, que estava no final da vida dele, e a Lila Brick, que foi a grande paixão de Mayakovsky, uma grande figura das vanguardas. Inclusive, o Boris e a Jerusa se conheceram por causa da semiótica da cultura de Tartu Moscou. E quando a Jerusa e o Boris se conhecem, ela começou a citar materiais, textos dessa turma,
que ele não conhecia. Por quê? Porque ele privilegiava a leitura em russo, do pouco material que ele conseguia receber do Ivanov. E a Jerusa lia em várias línguas essa tradução. Então ela gostava de brincar assim, que na verdade ela teria ensinado muita coisa de Tatu Moscou para ele, mas era pura provocação. Aí a Jerusa entrou em contato com o Ivanov também, e ele conversava em pé de igualdade com ela, assim como com Boris. E essa marca da semiótica da cultura, que é essa semiótica da cultura da qual Ivanov talvez tenha sido o último grande expoente, é que ali eles eram figuras antenadas com o mundo, né? Eles tinham aquela abertura para o mundo. Eram autores cosmopolitas, figuras que conheciam idiomas, que procuravam trazer para os seus estudos a dimensão da cultura. Não foi diferente com o Fausto. Acho que a grande marca da pesquisa de Jerusa com relação ao Fausto é o que é recriado, né? O Fausto como recriação. Jerusa tem materiais inéditos sobre o Fausto. Na América Latina, o Fausto na Alemanha, o Fausto na França, o Fausto na Espanha. Onde você pensar que houve Fausto, Jerusa tinha esses materiais. Que ela fazia de uma forma muito peculiar, porque ela fazia uma semiótica da cultura que era atravessada pela cultura brasileira. Logo que a Jerusa colocou banda larga e conseguiu o software para fazer videoconferência, aí um dia ela se plugou com o Ivanov, já nos Estados Unidos, tá? E começou a bater papo com ele. Ela percebe que o Ivanov não estava olhando para ela. Aí ela se volta, o Boris estava lá estatelado, pasmo. Aí o Ivanov teria falado em russo, assim, o que você está fazendo aí parado no meio da sala? E o Boris era um cara que nasceu em 1917, ou seja, por mais que ele fosse das vanguardas, quando ele viu aquela realização tecnológica na frente dele, ele ficou espantado. E ele teria balbuciado assim, você está na minha casa. A Jerusa não estava na sombra do Boris e vice-versa. Eles vinham de tradições diferentes, de tempos diferentes, tinham noção clara dessas tradições, mas pensavam no agora.